no Sandoval, ouvintes da Cacau FM, Bicari Web Rádio, internautas que rezam de casa por meio das redes sociais da nossa paróquia, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, queridas crianças e adolescentes que hoje se preparam de modo definitivo para subir ao altar e receber Jesus na Eucaristia. Celebramos hoje a festa do Bom Pastor. Como bem ouvimos nos textos bíblicos, sobretudo no Evangelho, Jesus se apresenta aos seus discípulos como o bom pastor, aquele que cuida das suas ovelhas, aquele que dá a sua vida para salvar as suas ovelhas. Nessa oportunidade, nós rezamos nesta liturgia pelo nosso Sumo Pontífice, o Papa Francisco, e por todos os sacerdotes do mundo inteiro. Hoje é o dia onde a Igreja nos convida a rezar pelas vocações sacerdotais. Por isso, amados irmãos e irmãs, ao celebrarmos o Domingo do Bom Pastor, nós somos convidados, por meio da oração da coleta, a pedir a Deus que nos conceda a fortaleza do nosso bom pastor. E de que maneira nós alcançamos essa fortaleza? Primeiro, ouvindo a sua voz, seguindo os seus passos, e de modo muito particular, vivendo uma comunhão com Ele. E essa comunhão se dá na escuta da palavra e na vivência dos sacramentos. Hoje, sacramento da Eucaristia. A fortaleza do bom pastor nós alcançamos quando estamos em plena comunhão com Ele. E nós realizamos essa comunhão por meio da escuta e da obediência, por meio da oração e da participação da vida sacramental. O Senhor continua a convidar-nos como suas ovelhas. O Senhor continua a querer nos conduzir para uma vida feliz. Por isso, então, se nós escutamos a voz do Senhor e permitimos-nos ser conduzidos por Ele, Ele sempre nos levará para o lugar onde Ele preparou para todos nós. Por isso, hoje, louvamos e agradecemos a Deus pela vida dos nossos catequistas, que incansavelmente têm escutado a voz do bom pastor e se colocado neste mundo para ser instrumento do bom pastor, onde ajuda muitas crianças, jovens, adolescentes e até mesmo os adultos a encontrar o redil do Senhor. Hoje, 41 crianças estão sendo tosquiadas, conduzidas, orientadas, para que possam chegar ao redil do Senhor e ali descansar, ali fazer a sua refeição, alimentando-se do pão descido do céu. Pois é isso que em outro evangelho, Jesus vai nos dizer: eu sou o pão descido do céu, e quem come deste pão viverá eternamente. Quem come deste pão viverá eternamente. Formar as crianças, prepará-las para a Eucaristia, é oferecer a essas crianças a oportunidade de alimentar-se deste pão descido do céu. Por isso, assim como São Pedro, na primeira leitura que nós ouvimos hoje, os catequistas, bem como toda a igreja, é convidada a todos os dias pregar o Evangelho do Cristo ressuscitado. E por meio da pregação, convidar a todos a verdadeira experiência de conversão. Pedro hoje, quando se dirigia ao povo de Israel, apresentava para aquele povo o Cristo ressuscitado, e eles perguntavam: irmãos, o que devemos fazer? E Pedro dizia: convertei-vos
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Então, por meio da pregação do Evangelho, nós ouvimos o chamado de Deus, e Deus nos chama à verdadeira experiência de conversão, e por meio da conversão, abraçar o batismo, e por meio do batismo somos inseridos nessa comunhão com o Senhor. Permitam-me agora voltar um pouco para os pais dessas crianças. Foram 3 anos que elas caminharam conosco, todos os sábados aqui com os nossos catequistas. Tivemos a oportunidade de escutá-las uma por uma. E posso dizer para vocês, queridos pais, que essas crianças têm desejo de uma profunda intimidade com Deus. Eu perguntava para elas, por que você quer receber a Eucaristia? E a gente escutava com muita pureza no coração dessas crianças: eu quero estar mais próxima de Deus. No entanto, elas sentem falta das suas famílias mais próximas de Deus. Quando eu perguntava, quantas vezes você vem à missa? Vem à missa todos os domingos? E ela dizia, muitas delas diziam, não, porque os meus pais não vêm, porque a minha mãe está muito ocupada, porque o meu pai está indo para a roça, eu tenho que acompanhá-los. Amados irmãos e irmãs, vós pais, estão tirando o direito dos vossos filhos se aproximarem de Deus. O maior tesouro que vocês poderiam oferecer para os vossos filhos, por causa do seu distanciamento de Deus, vocês também estão tirando os seus filhos dessa experiência com o Senhor. Por isso eles clamam, eles querem, desejam ter uma comunhão com Deus, desejam estar mais próximos de Deus. Mas o que eu escutei dessas crianças, os seus pais, muitos deles, eles nem vêm à igreja, não vêm à missa nos domingos, e por isso então, por serem crianças, elas não conseguem vir sozinha. Então vejam a responsabilidade dos pais, vejam o que vocês estão fazendo. Os pais se preocupam e fazem de tudo para que os seus filhos não percam aula, estejam sempre com as suas atividades em dias, faz de tudo e coloca em curso de inglês, prepara a criança para ser profissional, mas não estão preparando os seus filhos para serem de Deus. Os nossos catequistas têm um grande desafio, e o desafio é trazer os pais para essa missão, de ajudar essas crianças a cultivarem esse desejo e crescerem nessa experiência de cada vez mais estar próximas de Deus. Mas o que nós ouvimos dessas crianças foi justamente essa falta que, se não for corrigida a partir de hoje, queridos pais, vai ser lá na frente, para essas crianças, algo muito, muito danoso em sua vida, porque é preciso construir a vida, não só cuidando de um aspecto, e muitas pessoas estão esquecendo de cuidar do aspecto espiritual, cuidar desta coluna espiritual. E os jovens estão crescendo com essa deficiência, e isso lá na frente será cobrado, e o preço é muito alto, porque essas crianças, elas estão crescendo sem conhecerem a Deus. Louvamos e bendizemos ao Senhor, porque aqui nós temos um grupo de crianças que vieram e estão buscando essa intimidade com Deus. A igreja está oferecendo aquilo que ela pode oferecer, para que essas crianças continuem
a crescer nesse desejo de estar mais próximas de Deus. E hoje elas estarão concluindo mais uma etapa, indo ao encontro desse Deus que se dá como alimento na Eucaristia. Mas no próximo domingo, onde estarão essas crianças? No próximo domingo, onde estarão essas crianças? Será que elas estarão aqui com seus pais para renovar o seu encontro com o Senhor na Eucaristia? Ou estarão nos sítios, nos churrascos, em casa dormindo, sei lá onde? Queridos pais, vós sois os responsáveis pela vida espiritual dessas crianças. Elas querem e elas desejam ter uma intimidade com o Senhor. Estão buscando com aquilo que lhe é permitido, mas os pais recebem de Deus a vocação de cuidar e orientar bem os seus filhos. Lembrem, vocês que receberam o sacramento do matrimônio, a última pergunta que o padre faz na hora do diálogo com os noivos é se estão abertos a receber os filhos e a educá-los na Santa Mãe Igreja Católica. E todos que casam respondem que sim. E de que maneira estão formando os vossos filhos? Lá no céu, quando vocês se apresentarem, Deus vai perguntar, a primeira coisa é sobre isso. Cuidaram bem do tesouro que eu dei para vocês cuidarem? Vocês orientaram bem os filhos, as pérolas que eu dei para vocês? Onde elas estão? Estão na minha presença lá na terra, ou elas estão longe de mim? Por isso, amados irmãos e irmãs, na festa do bom pastor, não só o Papa, o Bispo, o Padre se reveste das virtudes do bom pastor, mas todo batizado, toda a igreja é convidada a revestir-se das virtudes e das características do bom pastor. E o bom pastor é aquele que conduz as suas ovelhas para o Senhor. Então, não só o padre, mas cada pai de família, cada mãe de família deve exercer no seu redil, na sua célula, essa missão, conduzir os seus filhos para a presença do Senhor. Por isso, hoje, essas crianças vêm com muita alegria, com muito desejo de fazer uma intimidade, de desenvolver uma intimidade com o Senhor. Nós sabemos que todos os domingos, todos os dias de festa, todos os dias de missa, é uma oportunidade que nós temos de comungar o corpo e o sangue de Cristo para permanecermos nessa comunhão com o Senhor. Por isso, ajude os seus filhos, oriente-os a vir para a igreja, nunca desanime-os a encontrar o caminho do Senhor, porque elas têm esse grande desejo de estar mais perto de Deus. Elas expressavam isso, não foi uma ou duas crianças, não. Todas que eu perguntava, elas diziam isso: eu quero estar mais próxima de Deus, eu quero estar mais perto de Deus. E os pais e a igreja, todos nós, precisamos criar um ambiente e favorecer com que essas crianças se aproximem de Deus. E vocês, queridas crianças, hoje é o Senhor Jesus, o bom pastor, que os acolhe aqui na sua mesa. Quando se aproximarem para receber Jesus nas espécies do pão e do vinho, lembre sempre disso, é o Senhor que está vos alimentando, e esse alimento só Jesus pode lhes dar, e Ele dá a sua própria vida, Ele dá o seu próprio corpo como alimento para nos sustentar. Então, ninguém consegue dar esse alimento para nós, é o próprio Jesus que decide se dar como alimento para nos sustentar no caminho para o céu. Então, recebam Jesus na Eucaristia, volte para o seu lugarzinho e ali, feche os seus olhos e faça a sua oração de agradecimento, de gratidão a tanto amor
de Deus por nós, que deixou o seu Filho Jesus a entregar-se na cruz, e o seu próprio Filho quis permanecer entre nós por meio do pão e do vinho consagrado. Ele é o alimento salutar. Ele é o alimento verdadeiro que nos sustenta nessa caminhada para o céu. Por isso, devemos buscá-lo todos os dias da nossa vida. E que Deus confirme em vossos corações tudo aquilo que aprenderam ao longo do tempo de encontros preparatórios para a Eucaristia. Que vocês possam agora colocar em prática os ensinamentos, mas não esqueçam, a Eucaristia é uma expressão do amor de Deus para com todos nós. A Eucaristia é a doação do Filho de Deus como alimento para nos sustentar. E por fim, nunca esqueçam, a melhor e a maior oração que existe no mundo é a Eucaristia. Podemos fazer todas as orações em casa, mas a maior oração, o culto de louvor que agrada plenamente a Deus, é quando Ele encontra os seus filhos participando da missa. Se nós soubéssemos o que significa participar da missa, caríssimos irmãos e irmãs, todos os dias, quando escutássemos o sino tocar, nós correríamos para a igreja, porque é aqui, em comunhão com os irmãos, que nós elevamos aos céus o maior e o único culto de louvor mais agradável ao Pai. É onde e por onde nós alcançamos o céu, pois a Eucaristia celebrada é o céu que vem nos visitar nas espécies do pão e do vinho. Participar da Eucaristia é experimentar aqui na terra as alegrias do céu. Receber Jesus na Eucaristia é participar de modo pleno daquilo que nos espera definitivamente lá no céu. Por isso, todos nós devemos buscar receber Jesus na Eucaristia. E peço aos pais, não tirem essa graça da vida dos vossos filhos. Esforcem, se quiserem viajar, viajam depois que os seus filhos participaram da Eucaristia. E se viajarem lá onde vocês estiverem, procurem a igreja para levar os seus filhos a receber Jesus na Eucaristia. Porque, caríssimos irmãos e irmãs, esse é o único alimento da nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos acender as velhinhas das crianças.